Vai comprar para a Argentina? Tudo bem contigo. Eu fiz um trabalho contigo. Tem que ajudar. E aí, como é que tá? Mas eu nunca mais tive notícia do... Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para comemorar hoje um dia importante, que é o dia, para nós, né, pelo menos, que é o dia do economista. Né? Destacando que o Economia em Pauta já é um evento tradicional do Conselho, foi deslocado de segunda para terça, hoje em função de ser o dia 13, o dia do economista. E a gente teve dois eventos no interior também ontem, na comemoração pelo dia do economista, e no dia 24, na Unicinos, vai ter o terceiro encontro de economia, para discutir diversos temas, no sábado inteiro na Unicinos, esse evento já com... Oi? De Porto Alegre, esse evento já com VADA, com os ingressos todos comercializados já. Enfim. Sem vagas. Eram 150, nós tínhamos 160, na verdade, inscrições por fazer e já lotou. Então, o evento, o Economia em Pauta, vai contar com a participação dos economistas peritos Margarete Belinazzo, Fabiano Almeida Picon e o Aristóteles da Rosa Galvão, que vão debater um pouco aqui a questão da perícia econômico-financeira judicial, extrajudicial. Vai ser o tema desse debate, né? Então eu vou deixar com eles e no final eu volto. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje a gente é dia do economista, mas eu acho que também para nós que trabalhamos na área de perícia é um momento de parar, pensar e discutir uma série de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Vem desde o... Lembro que a gente andava cheio de processo, né? Hoje a gente não anda com processo, é eletrônico, né? A grande maioria. Ou seja, teve uma série de modificações e estão tendo ainda modificações, né? Se nós pegarmos hoje a trabalhista, nós estamos tendo um problema de discussão da perícia trabalhista em questão da reforma, e além da reforma, o programa agora, né? Que queira ou não queira, ele está aí, ele já vai estar para a terceira versão. Ninguém quase tem um conhecimento assim muito detalhado do programa, porque tem ainda uma série de definições a serem feitas no programa, tá? Está se buscando essa troca de ideias. Eu já fui no terceiro encontro, né, sobre a questão da utilização desse programa. Tem dificuldades, tá? Tem uma série de detalhamento que ele não contempla quando a gente faz em termos, tem gente que faz em termos de Excel, né? Mas é o que está começando a... Não vai ter, pelo que eu tenho notado, não tem um retorno, assim, ó, não vamos fazer mais esse programa, né? E por quê? Porque esse programa, na verdade, ele vai deixar a Justiça do Trabalho automatizada, uma série de coisas que hoje a Justiça tem que fazer em termos de controle, o programa em si vai dar, porque tu não manda só em PDF, né? Tu manda um acesso. Um acesso que vai estar lá todas as definições. Então, dentro desse contexto, é que a gente vem hoje discutir, porque também tem a questão do aperfeiçoamento, né? Hoje o aperfeiçoamento dos peritos é uma coisa que requer estar muito atento. E eu tenho participado desta coisa através da PEJUST, que é a Associação de Peritos na Justiça do Trabalho. E lá, por uma série hoje da perícia está cada dia mais exigente,
o que aconteceu? Ele começou a ter um grau de aperfeiçoamento muito maior. Então hoje, em termos de contábeis, ele é obrigatório fazer 40 pontos, né? Que cada evento tem uma pontuação. E nós também não podemos chegar, não sei se nós vamos chegar a essa questão de pontuação, né? Mas também, ele tem para mim tem duas vertentes, né? Aquela questão assim, ó, não vamos fazer, né? Mas em contrapartida, tu começa a ficar defasado em termos de conhecimento. E eu tenho visto nesse encontro, peritos antigos, conhecidos nossos, que são, sabe, eles estão fazendo e estão tendo uma série de informações que, porque o que é a perícia às vezes te deixa muito só, né? E às vezes tu não consegue verificar algumas coisas que estão acontecendo no mercado que pode te alertar para detalhes. Tá? Então, isso eu acho que a questão de aperfeiçoamento é uma coisa interessante, importante e contundente na vida nossa. Eu estou falando com a Pejuste, através da Regina, de fazer um acordo, sabe, da Pejuste com o Corecon, para nós fazer, para que a gente possa fazer o aperfeiçoamento através da Pejuste, tá? E isso são ideias, né? E eu estou colocando isso, eu acho que esse é o momento de colocar essas ideias para se discutir. Com relação ao PJ Calc, tá? Eu me proponho, já fiz o terceiro, eu brinco que já consigo abrir o programa, sabe? Eu acho que nós teríamos que fazer sabe, e quem tem, eu não sei quem tem conhecimento que tem utilizado mais esse PJ Calc, da forma muito mais corriqueira, tá? Eu tenho feito alguns processos, não todos, tá? E eu gostaria de colocar isso para vocês, que a gente pode fazer um trabalho no Corecon, através de, por exemplos, tá? E começar a trabalhar o PJ Calc, porque na verdade ele é dividido na questão da estruturação de verbas, né? A questão da requisição dos pedidos e também depois tu remeter para a vara, que também tem uma série de detalhamento para se fazer isso, tá? Então eu estou colocando para vocês uma ideia de a gente fazer um acordo com a Pejuste e o outro uma questão de a gente fazer alguns trabalhos, alguns encontros e alguns cursos que se faça o Corecon vai apoiar, porque o Corecon, na verdade, todo conselho não pode, hoje, antigamente se conseguia, dar curso, ele pode se juntar com apoiar, através eu estou propondo que a Associação de Pelotas e a Associação de Caxias sejam os que realmente façam um curso e o Corecon apoie. E aí vem essa questão do PJ, vem a questão da avaliação de empresa, tá? Que eu já estou colocando dois módulos para que a gente faça esse tipo de evento, né? Que seria uma questão de curso, de termos de 20 horas, e a questão da Pejuste. Então, assim, ó, o que eu estou colocando aqui é para a gente começar a ter uma discussão e também eu saber o que vocês estão pensando. Daqui a pouco eu penso algo que não vai atender às necessidades de vocês, tá? Acho que tem coisas que a gente tem feito. Hoje nós já fomos, nós fomos na Federal discutir alguns detalhamentos da remuneração na JG. Então, assim, gostaria de colocar para vocês discutirem. Só um pouquinho, antes de estar avançando lá na frente. Eu também acho isso que eu ia dizer. Cortando um pouquinho o Ari. Quem não é perito aqui tem intenção de ser, levante a mão, por favor. Só 2. Então, resumindo, o que acontece? Na perícia trabalhista, os tribunais de justiça do Brasil inteiro estão determinando que os cálculos trabalhistas, que é já na liquidação de sentença, sejam feitos por um programa chamado PJE Calc.
E isso gerou uma grande discussão dentro da nossa área pericial, tá? Porque a gente trabalhava com outros programas, com programas comprados pra fazer, ou no Excel para fazer esses cálculos. Então é isso que ele está dizendo, que já que os tribunais, e aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, já estão determinando que seja obrigatoriamente feito por esse programa, então o pessoal que faz trabalhista está precisando de treinamento. O que eu vejo assim, né, de mercado aí? No momento que tu automatiza, tu perde. Eu também acho. A justiça ganha porque, por exemplo, se eu trabalho para a empresa, Margarete trabalha para o reclamante, para o trabalhador que está lá com a ação, ela vai fazer um rascunho do cálculo dela para ir para a audiência. E eu vou fazer o meu rascunho para a empresa para tentar pagar menos e ela quer receber mais. Os dois rascunhos vão estar nessa plataforma à disposição do juiz que vai para a audiência e baixa esses cálculos. Então, assim, por que uma empresa vai me contratar para entregar o ouro para o bandido, entre aspas? Né? Isso gera um empobrecimento, eu acho, da própria possibilidade de mercado, de discussão, de tentar um acordo, até de agilidade, porque aí tu vai ao mesmo tempo que tu joga agilidade para a justiça, tu perde no atendimento ao teu cliente, que é o nosso mercado. Mais ou menos. Tem dois assistentes. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho em cálculo de liquidação trabalhista, que eu não faço muito, faço poucos. Eu ganho basicamente impugnando os cálculos dos programinha que tem por aí. Porque eu faço no Excel e eu mostro onde é que está errado no meu cálculo. E vou dizer que 70% ou 80% dos juízes acabam homologando o meu cálculo porque eu mostro que está errado. Como é que vai ficar essa parte? Vai ser uma parte mínima, né? Como é que vai ficar essa parte para os assistentes? Sendo que 70% ou mais do nosso trabalho atualmente é de assistente. Até porque a trabalhista, com essa nova reforma, é um outro problema para quem não é perito. Ela limitou drasticamente os honorários periciais dentro dos fóruns, os pagos pelos juízes, coisa que não acontece por ser assistente, né? Mas limitou drasticamente, tem perito apavorado, ganhando 1.000, 2.000, no máximo 3.000 reais no processo, que às vezes tu fica uma semana ou 4 dias trabalhando, processos grandes. Eu só trabalho com processo grande porque eu trabalho para empresas muito grandes e com dissídios trabalhosos. Eu inclusive, como eu atendo a nível Brasil, tem estados que nós não estamos conseguindo perito para fazer as instruções. Eu tenho um processo de cliente meu parado há 1 ano trocando de perito na vara. Um empurra para o outro, por quê? Porque o processo é grande, o cara vai demorar muito para fazer, 1 semana. São 100 quesitos no processo, aqueles dissídios assim que tem 50 cláusulas e 20 e poucas tu tem que examinar e calcular e apontar a diferença. E ninguém quer fazer por 1.000, 2.000, 3.000 reais. Eu não trabalharia por isso num processo desse. Trabalharia numa liquidaçãozinha ali, pequena, ou uma coisa que já está tudo definido e tal. Mas isso na fase de conhecimento processual, no início do processo, na fase de instrução do processo, quando vem os quesitos e tu diz para o juiz se a parte que pediu está certa ou se a outra parte está certa. Os peritos não estão querendo. Eu não sei se tu trabalha a nível Brasil também. Mas quem trabalha a nível Brasil e faz instrução na trabalhista, estou falando de trabalhista, vim para falar da estadual, que é a civil. Mas eu faço trabalhista também, né? Pouco, não mais como perita do juiz. E o que eu vejo é uma grande vamos dizer, inconformidade geral com os peritos, com os valores que foram limitados, que antes eram só para as assistências judiciárias, e a partir da reforma trabalhista passou a ser geral. Quer dizer, esqueceram de botar no texto que aqueles valores lá do Conselho Nacional de Justiça era exclusivamente para os processos pagos pelo Estado, né? Não botaram isso. Então, é complicado. A gente está falando do mercado como um todo. O mercado como um todo. Eu vejo assim, a tecnologia, eu fui aluno da Margarete, tá? De perícia.
E vários foram, nós fundamos uma associação lá em 1900, em Bolinha. E eu também trabalho só com Excel. E adoro impugnar softwarezinho pronto. Porque o software, ele te dá uma agilidade, te dá uma falsa segurança de que aquilo ali está certo. Tu insere os dados, aperta o botão e ele... Mas geralmente que não sabe usar o software, né? Eles pegam, fazem, acho que são peritos de software e colocam qualquer coisa e vai sair nada. Eu acho que tem que saber conhecer o software, como tu conhece o Excel. Eu parto desse princípio, e vou dizer, e tem Excel com problema, não vem dizer. Então, como tem com problema os outros, agora, para me impugnar, usando o Brito, olha, foram poucos. Eu impugno o Brito direto nas integrações. Na integração, mas aí eu fazia outra forma de integrar e dava certo. Então, assim, ó, é que tem que conhecer o sistema. Eu vejo isso. Mas é aí que eu tentando chegar, assim, tu te entrega um pouco para aquela ferramenta, e ela foi evoluindo ao longo do tempo, a gente sabe, pelos peritos que atuavam para as reclamadas, para as empresas, que é quem tem mais recursos, que recebe todo mês, e chega para o cara do software, me bota um botão aí que vai diminuir 1 hora por dia, porque o cara almoçava e não está registrado. Aí tu aperta um botão. Existe. Ah não, eu quero botar um critério que quando isso é aquilo, quando... Tudo isso tem no software. Tudo isso como tem no Excel também. Tem no Excel. Por isso que eu te digo o seguinte, quando tu pegar por mais que eu acho assim, ó, se especializar cada dia mais, eu acho que cada dia mais nós vai precisar do economista, do contador, do administrador, porque senão o cara vai pegar algo e vai fazer uma bobagem. Sabe que os advogados gostam de fazer isso? E quando vem eles aprontam cada besteira, é uma... Entende? Eu vejo nesse sentido. Eu vejo que cada dia se mostra, cada dia... E com mais detalhamento nesse do que está acontecendo... Eu sempre digo o seguinte, quando o pessoal vem dizer assim, a perícia lá fazer um cálculozinho e apresentar. Eu digo o seguinte, o cálculo no meu trabalho é o de menos. O que mais importa é a fundamentação do meu parecer, para explicar o porquê que isso está certo ou está errado e o que eu fiz no cálculo. Não é o cálculo de menos, então é o que o outro fez, onde é que está o erro. Onde é que está o erro, se for o caso de impugnação. A base que faz. A fundamentação é que é o importante. E esse é o problema. Aí, é que aqui vocês estão falando o seguinte, vai ter uma padronização, qualquer um vai poder fazer. Não sei. Não sei, acho que não. Acho que não. Eu não sei quem é que tem usado o PJ Cal. Alguém que faz, aqui que faça um trabalhista? Então assim, ó, eu te digo que vai ser assim, ó, não vai ser qualquer um que vai usar, tu vai ter que ter conhecimento. Eu acho assim, ó, tu utilizar uma ferramenta, tu tem que ter conhecimento. A ferramenta não vai te dar a decisão, entende? Não vai te falar e faz cálculo, tu vê, pode ser errado, sabe? Por quê? Porque tu tem que ir a detalhe, tu vai fazer um cálculo, tu não vai deixar de conferir. E te digo assim, ó, é uma questão de, olha, tu tem que estar muito atento, como a Maria falou e tu falaste, tem que saber fundamental o que tu está fazendo. Eu não vejo sem eu não acho tanto problema no PJ e cálculo, eu acho que, na minha visão, a discussão é exagerada. Mas e quantos cálculos tu fez com o PJ cálculo? Eu já fiz alguns, mas não é essa a questão. A questão da utilização é a questão de treinamento. Por isso que eu digo que é que assim, ó, o problema não é é que é inevitável. Os tribunais estão utilizando e já estão determinando que se utiliza. Então é uma questão de treinamento e nós marcarmos um curso para ver quem tem interesse. Tu está falando com a Regina, o Evandro me disse que o pessoal se associa na PJuste e participe dos cursos. Só quero te dizer isso que eu já falei com ele. Eu sou vice-presidente. Tudo bem, mas tudo bem, é ele uma não busca, deixou né? totalmente. Eu acho que é uma busca que a gente tem que fazer e dentro do sistema, da vida econômica, nós vamos ter que buscar alguma alternativa. E eu acho que é uma inserção do economista na PJuste, ela é boa em termos assim, ó, que não fica só o contador
como um perito, né? Tu começa a divulgar o economista como perito. Acho que isso é fundamental, entende? E assim, não adianta só a Margarete ser sócia, eu acho que tem que ser, sabe? Eu acho que a participação das pessoas como perito econômico na vida social e na vida do Corecon é importantíssimo, porque gera um conhecimento, tá? E sobre os cursos, olha, não tem problema nós fazer alguns cursos pontuais para nós, eu não sou contra isso, eu acho isso bem viável. Eu gostaria, logicamente, nós vamos ter que pegar, definir com vocês, assim, ó, quantos, sabe, qual a necessidade de vocês, como gostariam de fazer, qual é o período melhor, se é final de semana, se é durante a noite. Então, assim, nós vamos ter que buscar esse conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Eu vejo, dizer assim, ó, vocês lembram, a Margarete, por isso que eu falo, dizer, que tempos atrás, a gente não falava que o economista poderia trabalhar na área de perícia, né? Há 20 anos, há 30 anos atrás. Então, assim, ó, as coisas modificaram. Hoje isso é uma coisa bem mais acessível. Vamos dizer, na época do novo Código do Processo Civil, a gente participou, todo o Brasil participou, os economistas participaram de todas as audiências públicas para mostrar que o economista poderia trabalhar. Tanto é que vocês podem ver que não tem assim o perito contador, né? Ficou uma perícia técnica. Então, dentro disso é um contexto, né? Mas tinha essa a questão os bem... Os contadores estavam tentando, né? Entende? Eu acho assim, acho que houve... E aí vem de todos aqueles que trabalharam. Entende? Vamos lá. Está aberta a pergunta, não precisa só no final, tá? Ver vocês três juntos aí isso é uma coisa rara, né, presidente? Sim. Mas a gente não assim, pode estar brigando. A gente não briga deixa sempre. eu mudar um pouco aqui o rumo da prosa, né? Até porque até agora vocês estão focando assim na perícia trabalhista, né? E nesse aplicativo. Eu queria assim, eu estou muito curioso por ouvir um pouco da história de vocês, porque o movimento dos peritos no âmbito do Conselho de Economia já passa aí, já tem aí uns 20 anos de história. Tá? Sempre um desafio no sentido de fazer com que o judiciário reconhecesse o papel do economista como perito. E a Margarete falou uma coisa que eu acho que é o grande diferencial do economista quando ele se especializa e se instrui na área da perícia, que é o problema da justificativa. Né? Fundamentação. A fundamentação, perdão, essa é a palavra. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês essa experiência, quer dizer, o que diferencia o economista na perícia em relação a outros profissionais que são, sem menosprezo, né, fazem cálculos, têm habilidade de fazer cálculos. Então, essa história, eu queria ouvir um pouco da experiência de cada um de vocês, né, como é que vocês criaram esse mercado para vocês e como esse mercado pode ser seguido por outros profissionais, jovens, alguns estudantes, né, porque é uma área bem objetiva de trabalho. Né? Vou começar eu, que eu acho que eu sou a mais antiga em perícia aqui da frente, né? Eu comecei na década de 80, eu me formei e um amigo meu que era juiz, né? Eu conversava assim, quer dizer, ele era advogado e passou por concurso de juiz na época, tudo mais ou menos na mesma época. Eu me lembro que eu estava tentando uma vaga para trabalhar com projetos e não estava dando muito certo na época, né? Ele disse, mas por que tu não faz perícia? Eu disse, mas o que é perícia? Eu nem sabia. Nunca na faculdade algum professor tinha me dito que eu podia fazer perícia e que isso era uma área que economista podia fazer. E na época ele me deu duas referências de economistas que faziam perícias, né?
um colega que já é falecido há muitos anos, eu vou dizer que há uns 25 anos, então nem adianta falar, e o outro que é o Kifuri, que é também só assistente até hoje. Aqui no Rio Grande, claro que tinha muitos outros, né? Estou falando dos que eu procurei na época. E aí, eles não tinham como me ajudar, porque não tinham vaga no escritório, coisa parecida. Me indicaram para um contador e eu fui assistente de um contador por 1 ano. Aí eu peguei, larguei currículo e comecei a fazer perícia trabalhista, na época. E depois já comecei a fazer federal também, que eu fiz por pouquíssimo tempo, porque eles não pagavam. Né? Era um horror para receber na federal. Eu acho que 15 anos ou 20 anos depois que eu não fazia mais perícia na federal, me chamavam para receber uns alvará ridículos. 300 reais. É, tipo 300, 500 reais, o processo que eu tinha feito há 10 anos antes, eu tinha levado uma semana trabalhando nele. Agora, é claro que não é mais assim, né? Isso mudou. O Código Civil mudou em 92 e depois, lá por 88, eu acredito, eu comecei a arriscar na área estadual, que é, não é só, é civil, vara da fazenda, até família. Vara de família, né? Enfim, mas eu na época era mais civil. Aí na época eu comecei a ver, nessa década de 80, tinha muito mais coisa de economista na estadual do que na trabalhista, porque a trabalhista é uma coisa mais genérica, todo mundo faz. Vou ser bem sincero, administrador, contador e economista. Por quê? Porque tu tem que ter algum conhecimento de legislação trabalhista e de cálculo trabalhista. Né? E claro, tu tem que saber ler um processo, interpretar, mas isso vem com a experiência, né? Mas na civil eu comecei a me deparar com processos de avaliação econômica de empresas, de mercado de capitais, onde tu tinha que avaliar, por exemplo, e eu pego muito processo desse, acho que me elegem, tu tinha que avaliar, por exemplo, o efetivo valor que foi pago por as moedas que a gente chama de moedas podres de mercado, que a gente chama, que o pessoal compra para... Né, e aí tinha essas discussões. A perícia bancária, né, o cheque especial, o cartão de crédito, o financiamento, que tu está lá discutindo o quê? Tu está discutindo os índices de atualização, os juros, basicamente, né, as taxas de mercado, se são corretas, se não são, de onde vem, de onde não vem. Então, quando eu fui, na verdade, para a área civil, foi que eu me deparei, né, com... É por isso que eu sempre digo, eu acho que tem mais perícia financeira, econômico-financeira na área civil do que na área trabalhista. Né? E eu atuo para juiz, como perita do juiz, basicamente só na área estadual. Tem as varas de fazenda pública também, onde se pega processos de substituição tributária, por exemplo, que é uma coisa bem complicada, mas também dentro da nossa área, né, onde tu discute questões tributárias de processos. Né? Quer dizer, coisa bem mais atinente à nossa área, que tem mais a ver com aquela bagagem que a gente vê na universidade, vamos dizer assim, né, do que na área trabalhista, que é mais fácil, tem mais trabalho, na verdade, seria isso. Mas que eu acho que é mais comum, é o mais... para dizer bem a verdade, eu vou contar para vocês que eu descobri que até advogado faz em outros estados. Né? Os juízes nomeiam qualquer um, principalmente liquidação. Qualquer um faz. As liquidações, por isso que eu disse que eu não ligo muito para o software, nem PJ cálculo, tem juiz que está considerando fazer um cálculo de liquidação, um calculista. O cara que faz cálculo é calculista, não é perito. Na verdade, tem juiz do resto do país já está até nominado assim, Nordeste e Sudeste. Então, eu não estou muito preocupada. O calculista é um da Secretaria da Vara. Não, calculista. Ele nomeia, nem diz que é perito, ele diz, nomeia o calculista. Fulano, principalmente interior de São Paulo e
Norte e Nordeste. Então, bom, mas enfim, o que eu quero dizer para você, inclusive, a FADERGS, claro que tem várias outras universidades que eventualmente oferecem, mas a FADERGS, desde 2015, vem oferecendo cursos de pós-graduação de MBA em perícia judicial e extrajudicial, no qual eu dou aula de perícia bancária, né, e outros colegas dão aula de avaliação de empresas, trabalhista é uma contadora que está dando, a Inelva. Né, mas tem outros colegas. Na verdade, do corpo das aulas de perícia, 4 são economistas. Quem ensina, os alunos têm de tudo, tem administrador, contador e economista. Dos economistas que fizeram o curso, que são menos que os contadores, vamos dizer assim, de cada 10, 6 estão atuando em perícia, os que fizeram, que foram meus alunos do curso. Estão atuando porque pedem ajuda, mandam perguntar alguma coisa. E eu sei que estão atuando em perícia. Né? Aí você diz, mas eu preciso fazer curso de pós? Não precisa. Tu tendo o diploma da faculdade, tu vai lá, oferece teu trabalho para advogados, empresas, juízes. Né? Juiz tu vai dependendo da nomeação, mas advogado, todo advogado precisa de um perito. Meu sonho é o contrário. É desenvolver a tese, desenvolver a matéria, diz assim, o advogado tem aqui, me escreve isso aqui. Sim, mas tu fundamenta o trabalho do advogado. Sabe o que é? Tem um desvio muito grande na sociedade no Brasil. Nós judicializamos tudo. É verdade. E tudo é resolvido por advogados. Essa semana passada, ouvi uma palestra no escritório, uma advogada, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, os advogados hoje no Brasil opinam sobre tudo. Tudo. Tem concurso para frentista de posto de gasolina, tem isso, aquilo, direito. Então, o meu sonho é rever economistas, engenheiros, administradores, pessoal técnico, pessoal que é vocacionado para a formação de valor, para a agregação de valor, para a geração de valor, para a geração de riqueza, participando mais dessas coisas, e não sempre a reboque do escritório. Mas, na verdade, Lauro, seguindo essa linha de pensamento, para grandes teses, não. Mas 70% dos processos que os advogados entram na justiça são fundamentados em cima de trabalhos de peritos. Eles não têm tenho dúvida disso, mas o trabalho não, quem faz a tese não aparece. Aparece quem tem os no processo, focos, aparece. Quem tem os fogos são assim, tu está falando. Quem ganha mais realmente é o advogado. É porque a OAB é uma força. A OAB ensinou, o advogado tem uma coisa que ele aprendeu, honorários, cobrar honorários. Nós não sabemos cobrar. É muito difícil, nós não chegamos a nenhum consenso em termos de quantificar o nosso trabalho. O advogado ele tem isso muito claro, eu não sei se é mais fácil para ele, ou ele realmente dentro da estrutura de estudo, sabe? Ele definiu que o honorário é honorário. Ele tem a tabela e a maioria dos advogados segue. Ele segue. E nós não seguimos. Né? Daqui a pouco fizemos uma tabela que às vezes mas isso aqui é muito, sabe? E aí começa a questão de não saber valorar o seu trabalho. Eu usei advogados em inventários familiares. É uma tragédia. É o seguinte, ele fala, quem vai fazer toda a distribuição é um economista ou é um contador, porque ele vai avaliar o valor do imóvel, ele vai distribuir, entende? Uma série de coisas é feita ou por um contador ou por um economista ou administrador. Nas varas de família eu faço muito inventário, justamente fazendo separação, a partilha. Né? Apontando, principalmente, porque os processos têm. Tu pega processo lá que tem fazenda, gado, ovelha, cavalo, né? Aí tu tem que... Muitas vezes é multidisciplinar. Tem que fazer... imóveis alugados, imóveis caindo aos pedaços, empresas... Tudo é valor, tudo é precificado. Sim, aí... mas na época do sistema financeiro,
Era o economista, era o que realmente basou tudo. Pois é, mas... Quanto, sabe? E o que se tinha era o argumento aqui é que, sabe, esta coisa não aparece no mercado. Pois é, mas isso eu não Ele sei se nós aqui isso. temos alguma Ele não coisa que nós consegue possamos fazer. Isso teria que ter sido feito um trabalho de formiguinha dos nossos conselhos federais, não começando pelo regional, mas principalmente federal. Cursos de formação. Né? Cursos de formação. É que nós temos um defeito muito grave, os economistas. Não estou falando de administrador nem contador. Né? Nós temos um problema muito grave. Nós não sabemos preservar e segurar o nosso mercado. Né? Contador vai lá, ele vai pegar uma perícia financeira e ele vai dizer que é contábil. E vai bater pé por isso. O administrador vai pegar uma perícia financeira e vai dizer que é administrativo. Né? Qualquer administrador e qualquer contador. Tu vai pegar um economista, como eu já passei muito por isso em congresso, discussão, reunião, até da ANGE, enfim. Tu vai pegar um economista e vai dizer, não, mas isso aqui é coisa de contador. Os caras nem têm noção do que a gente faz. Não, a perícia, isso aqui é coisa de contador, isso aqui não é coisa de economista. Economista tem que falar sobre política econômica. Eu acho que o pessoal nem sabe que o perito é o único economista que obrigatoriamente tem que ser registrado no Conselho e pagar conselho. Tem que, por força de lei, está no Código Civil. Se tu não for registrado, tu não pode fazer perícia. É a única atividade do, bacharel em economia, que obriga o profissional a ser registrado no conselho. Então, nenhum perito pode fazer perícia sem ser registrado no seu conselho e ter lá uma certidão. Agora, mais ainda, eles exigem uma certidão do conselho, te dando a habilitação para fazer perícia. Né? Mas mesmo assim existe um demérito geral a nível nacional dos nossos colegas economistas. Menosprezo ao trabalho. Exatamente, ao trabalho pericial. Como ser professor universitário, eu sou e fui muitos anos, fosse mais importante às vezes, ou ser funcionário público, né, lá num grande cargo de uma secretaria de fazenda ou de planejamento, fosse mais importante do que tu trabalhar por conta e resolver fazer perícia ou fazer consultoria. O demérito é inclusive para os consultores, não é só para os peritos. Estou falando sério. Vocês toda devem... a bagagem de conhecimento que vocês têm, a consultoria, isso como coisa que que ela é paralela com a perícia, sim, né? De uma maneira geral. Ela é muito paralela. Eu acho assim, que foi bom colocar aí essa valorização, né, do economista como perito. Isso começou no ano passado e a gente teve uma discussão na época da associação, se era só associação, nós tínhamos que participar do conselho. Né? Aí começou a participação do conselho de vários economistas peritos, né? E isso foi a forma que a gente teve de divulgar a profissão, de sentar, olha, foram vários. Né? Mas eu vou dizer uma coisa, os juízes que eu conheço, não sei se é verdade ou não, eles sempre me dizem o seguinte, que eles preferem o trabalho dos economistas aos trabalhos de administrador. Na ordem, economistas em primeiro lugar, em segundo lugar, administradores e contadores em último lugar. Os jovens ou a maioria. O contador contra o contador. Não, eu estou dizendo, os juízes me disseram isso. Né? E eu não conheço nenhum colega economista que tenha começado a fazer perícia, e claro que não é aquele que nem eu comecei lá, que não sabia nada, mas eu procurei colegas que trabalhavam na área, na época, né? Inclusive contadores que me ajudaram, mas que começa a fazer perícia, que tem ajuda daqui ou dali de algum colega, que não deslanche, se gostar de fazer, porque eu sempre digo uma coisa, né? Tu tem que gostar do que tu faz. Eu adoro fazer perícia, eu me esqueço.
A minha filha diz que se preocupa comigo, que se eu estou trabalhando e esqueço que eu tenho que almoçar, até terminar uma linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo dentro do trabalho, né? Porque eu adoro aquilo que eu faço. Então eu sempre digo assim, não faço por... Claro, tem muitos que fazem por fazer ou fazem para ganhar, para ter um complemento de renda. Tudo bem, tu pode até fazer para ter um complemento, mas tu tem que gostar. Né? Tu tem que te envolver com aquilo e achar aquilo muito interessante. Eu acho. Claro que tem o beabá, aquilo que a gente faz no dia a dia, que é sempre igual, que às vezes é até chato, né? Eu digo é chato porque é sempre a mesma coisa. Eu estou para responder aqui o gancho da tua pergunta, que a Margarete disse. A trabalhista é mais corriqueiro, é menos... É uma matéria que envolve mais 4 operações matemáticas, beleza? No dia a dia é isso aí. Qualquer um pode fazer. Mas tu também pode produzir ali dentro dessa realidade, que é uma estrutura que está dada. Quem é que está com o cliente lá sendo contratado? É o advogado. Então, contando assim um pouco da minha história, eu fiz economia na URGS, do lado era a faculdade de Direito. O bar da economia não era muito interessante, eu frequentava o bar do Direito. E lá eu tive vários amigos que hoje são meus clientes. Comecei meio que por aí. Eu já captava lá. Então assim, mas o que esse jovem advogado, que nem foi o caso da Margarete, era juiz, né? Melhor. Não, mas não foi só ele, eu tinha vários amigos e coisa. E aí esse cara, ele tem uma necessidade, mas se tu não produzir conhecimento junto com ele, nesse exemplo, a coisa não anda. Então, um exemplo assim, o cara tem um pensionamento, o cara foi devido ao cara teve um acidente, tem um pensionamento até os 70 e tantos anos de vida dele. Já morreu, digamos. A empresa todo mês vai ter que pagar lá R$300, fazer uma guia, pagar, botar o cara na folha de pagamento, sei lá. É um ônus para a empresa ter que pagar isso ao longo desse tempo todo. É um processo que vai ficar tramitando ali, faltou 3 meses, não sei o quê. A empresa tinha uma necessidade, eu fiz um cálculo para trazer valores futuros a valor presente. Fiz um cálculo financeiro de desconto de juros de poupança. Propõe uma indenização. E aí antecipa o valor para hoje, paga tudo, se ele está vivo e morrer amanhã, a família já recebeu tudo. Para a empresa se ver livre daquilo que ela não quer mais saber, e tem um belo desconto. Que aí eu provo ali uma conta que aplicada na poupança, quando ele chegar nos 73,6 anos, aquela conta vai estar zerada. Então é bom para todo mundo, o judiciário, a empresa, todo mundo fica feliz. Isso eu fiz uma vez e eu vi que os juízes começaram a despachar. O que eles fizeram na prática? 200 meses de capital depositado, rende 0,5%, vai dar no total. Deposita 200 meses, que a 0,5% ele rende pro resto da vida aquilo que tem que render. Na prática eles fizeram muito fácil, né? Mas assim, a prática, a estrutura é tão em meio ao caos, que tu produzir um conhecimento mais profundo assim, da economia, da ciência econômica, tu vai gerar um caos maior lá. Eles não querem discutir, eles querem resolver. Então assim, eu na faculdade senti uma frustração, que eu via tanta coisa e nada se resolvia. Quando eu vi na perícia assim, parei, o cara pediu 100, nós conseguimos apresentar um cálculo de 80. Quanto é que rendeu meu trabalho? Rendeu 20. Senão o cara só vê perder os 80, ele não enxergava que ele ganhou, relativamente ele ganhou 20 com o meu trabalho. Então isso trouxe para mim uma satisfação prática, que às vezes o economista está numa esfera abstrata, teórica, tão num alto nível que ele não consegue nem muito vender macro, para o empresário. Né? E menos micro. Mas sabe o que é? O administrador sabe vender. Ele pega lá rentabilidade e liquidez, faz lá aquela tabelinha da vaca leiteira, do produtinho estrela, e ele vende para o empresário. A gente não soube vender. Mas eu acho que quando eu fui professor de curso técnico também, então, a necessidade de tu pegar todo esse conhecimento teórico e mastigar uma coisa prática, é necessário para o judiciário fazer girar a máquina ali. Sabe Senão não resolve o problema de ninguém. Sabe que essa questão do
marketing profissional talvez seja um tema para a gente explorar um pouco mais nos nossos conselhos, porque na verdade toda ação judicial que envolve valores tem um conflito distributivo, que é a essência do estudo economista. Todos eles estariam na nossa legislação, que é a preservação do poder econômico da pessoa. É um conflito distributivo, são duas pessoas disputando. Mas aí é que é o problema. Só aí é o problema, que há pouco tempo, há 20 anos, a gente não era aceito como economista. Tanto é que eu tinha um amigo que foi presidente do conselho e me chamava de perito. Ele não me chamava de economista. Eu ficava rindo dele, né? Até que um dia ele precisou. Eu disse, não, agora vai ter que contratar um economista, e sou eu. Então, assim, ó, as coisas começam aqui dentro, sabe? E te digo assim, ó, aqui dentro mesmo, sabe? Em valorar o estudo, o conhecimento do economista. Mas é isso que eu digo para vocês, que eu passei isso anos, Vocês sendo são a prova viva desmerecida pelos colegas, não por terceiros. Não, pelos colegas. Pelos colegas. Isso doía. Foi por isso que eu me envolvi em conselho, fiquei tantos anos conselheira, ia a congresso aqui, ia a encontro, ia a discussão. A gente só era igual ao traumático. Só para pagar. Porque o traumático dizem que é um açougueiro que pode ser o traumático, né? Então, assim, ó, e nós éramos mais ou menos desse, sabe? A comparação era por aí. Só que eu vejo assim, ó, e isso não é só com conversa, foi com estudo, sabe, com discussão, com muita briga, né? Porque o economista gosta de brigar, né? Isso é uma coisa, isso é um problema entre nós. Tá? Então eu acho assim, ó, acho que chegou a hora também da gente começar a pensar no que nós podemos trazer para a gente. Eu acho que essa é a grande que como se eu, por ser perita, eu tivesse um conhecimento menor das questões econômicas, que não, é absurdo, né? Que tem áreas da economia, assim como tem áreas da administração e do direito, né? Eu resolvi me especializar nesta área, né? Eu tenho colegas que se especializaram nas áreas de mercados, vamos dizer assim, apesar de eu ter feito mestrado em mercados financeiros. Tem outros que se especializaram em consultoria, tem outros que se especializaram que fizeram doutorado e tal para dar aula, que são acadêmicos. Né? Mas eu acho que todos deveriam ser respeitados, todos. Né? E isso, eu não vi isso. Quer dizer, eu acho que melhorou bastante nos últimos anos, mas por muitos anos era como assim, ó, se me ridicularizassem por eu ser economista perito. Só que assim, uma coisa essencial é que isso foi. Mas teve momentos grandiosos, tá? Assim, nós fizemos um encontro e aí tem vários, que deu 400 pessoas. Por carta? Por carta. Mas vamos longe, o maior público da economia em pauta que nos últimos 2 anos, eu acho. Porque tem vindo pouca gente. Não, mas é a questão assim, ó, eu vejo por aí, eu acho que hoje o dia 13 eu disse assim, bom, é a hora da gente se mostrar. Sabe, foi o melhor momento assim, ó, de mostrar o economista perito, no dia 13, como isso, agradeço ao Adolfo, né, aceitar a ideia dessa questão de falar da perícia no dia 13, sabe? Não de falar de macro, sabe? Não querer, mas sim mostrar que o economista vive no dia a dia da sociedade. Sabe? Eu acho que isso é um procedimento... Mais do dia a dia do que o perito, impossível, né? Não pode, não tem. Porque aparecem coisas assim que eu acho que a gente pode participar ativamente. Quer ver? Como é que a gente produz o conhecimento para puxar... Porque existe uma estrutura de profissões, né? O médico tem o anestesista dele. Só cobrei a cirurgia lá, tu vai me auxiliar. Um é o médico auxiliar, o outro é o anestesista. A gente é meio esse auxiliar do advogado. Se ele não fechar o contrato lá com o cliente, ele não nos chama. Então eu tenho advogados lá que eu atendo que dizem, cara, vê lá o que tu pode fazer por mim. Ele vê o que ele pode fazer por ele e encaixa junto.
Eu dou procuração para ele. Porque se eu começar a ser... Num é bom, no outro é ruim, e para ele também é assim, vai numa proporção. Como é que a gente consegue, talvez, inverter esse jogo? Por exemplo, fui procurado por um advogado, agora recém-formado, sai com aquela ideia mirabolante, vem um monte de ideia mirabolante. Fazer um cálculo para ver a diferença daquelas maquininhas de cartão de crédito. Se estavam cobrando a taxa certa. Tipo revisional bancária, só que agora numa nova tecnologia. Eu já fiz isso, é horrível. Eu achei horrível, achei mirabolante, achei não, que vai dar uma horrível, coisinha. Trabalhoso. É trabalhoso, muito trabalhoso. Aqueles cálculos financeiros que fazia de conta corrente. Competir com computadores, né? Então, assim, mas aí que eu quero chegar. Tem novas tecnologias que estão aí, que são determinantes, que meio que nos afunilam o nosso trabalho, que a gente vai ter que se formatar para elas. Está meio inevitável isso. Mas a gente tem que resistir e produzir algum conhecimento que agregue valor a essas ferramentas. Eu acho porque é com penso ou sem penso. Vai pegar um cara para cavar o buraco com a ferramenta, outro vai dizer, não, para aí, para nós cavar esse buraco aqui, vamos, tem uma pedra ali, vamos por aqui. A gente tem que achar outros caminhos que qualifiquem esse trabalho, senão qualquer um vai poder eu acho que fazer. Eu acho assim, ó, quanto tempo é que tem épocas que aparece algo que é o momento, né? Lembra que há pouco tempo era Brasil Telecom, né? Pá. Então assim, ó, uma loucura. Tá? O judiciário todo. Quanto tempo? Né? E o que deu, o que aconteceu? Teve outra época que era a questão do sistema habitacional. Tá? Muitos anos atrás. E que eu fiquei feliz em ver que quando foram falar sobre a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, falaram, sabe, da questão dos juros, lembra? Usaram um estudo e começaram um estudo que era correlato no sistema habitacional usado para a questão da dívida. Aí já fizeram, né, uma teoria como fosse... Aí não era o perito, aí era o economista. Então o que eu quero colocar assim, nós temos que começar a valorizar esses trabalhos que se fazem, né? Hoje a avaliação de empresa, porra. Ou avaliação de marca. Ou avaliação de marca. Dentro desse contexto nós temos N coisas que tu tem que ter conhecimento. Até onde eu sei, só tem economista realmente fazendo esse trabalho aqui no Estado. Tá? Então, assim, e outros estados. E outros estados, sabe? Então o que eu quero colocar é o seguinte, ó, tem N coisas para ser feito. Há uma troca, né? Eu acho que essa troca de informação, que às vezes parece que não existe, ela teve, a gente tentou com o economista RS, né? É um grupo que está ali, existe ainda, né? Mas eu acho que é uma questão de utilização. Está se falando com o WhatsApp para trocas que são necessárias. E a outra que se tinha era uma reunião que a gente tinha quase que mensal, né? Que era feita no conselho para discutir um determinado assunto. Não era um assunto que ia mudar a vida, mas ajudava a tu qualificar e fortalecer. Por exemplo, ele chegou muito preocupado com o PJ e Cal. Fazia uma reunião só sobre o PJ e Cal. Fazia uma só sobre avaliação de empresa. Fazia outra só sobre perícia bancária, de cheque especial, ou perícia de financiamento. Sim, eu acho assim, ó. É banal, né? Era CAP, né? É. Então, assim, ó. E isso eu acho que nós temos. Isso foi o nosso diferencial. Era trocar muito informação, ideias. Informações e tirar dúvidas. Tinha a nível de Brasil, fizemos alguns encontros a nível do Brasil. Sabe, teve algumas vantagens, outras também teve alguns outros problemas políticos que ficaram muito centrados em determinadas unidades da federação, mas são coisas que acontecem, sabe? Eu acho assim, ó, que hoje estamos aqui, que tem uma série de coisas que a gente pode discutir, e daqui a pouco eu estou pensando algo, por isso que eu falei do PJ-Cal, é uma coisa que para mim, eu tenho ouvido muita gente pedindo, sabe? Sonhando. Não, mas muita gente pedindo, muita discussão sobre isso. Exatamente. Mas como assim, eu trabalho mais até com avaliação de empresas, sabe? Pequena e média empresa. É uma coisa que eu
fácil. Assim, o Jaime, que trabalha mais em termos de grande empresa, a gente troca muita figurinha, sabe? E está trazendo assim, ó, informação daqui a pouco, dá uma lidinha nesse processo, o que eu posso fazer? Isso, mas tá barbado, faz isso e aquilo, entende? Porque às vezes tu precisa de um outro olhar, um olhar diferente. Nós já tivemos casos de gente que chegou assim, ó, olha, eu roubei, mas eu preciso fazer uma perícia que mostre que os meus bens foram com a minha renda. Foi feito, fizemos a perícia tranquilamente, foi que os bens daquele, sabe, era da renda dele. Era. Então assim, ó, tem N coisas que tu tem que fazer. E assim, ó, que ele vai pagar o preço que ele roubou, vai pagar. Mas a renda dele, aquela renda dos bens era dele. Não estava lá. Então assim, ó, e era um erro assim, ó. O cara estava fazendo, porque ele tinha uma renda 4 vezes mais. Porque ele passava na mesma conta, a conta de investimento, e eles consideravam aquilo uma movimentação, sabe, dele. Na verdade não era, sabe, e isso. Então eu acho assim, tem muita coisa para fazer. E acho que no crime agora tem mais coisa para ser feito. E vai, mas tem uma forma, não, tem uma análise. Tem uma análise econômica que vocês vão fazer, que eu vou fazer, tu vai fazer, todo mundo faz. Então assim, ó, tem N locais para se trabalhar. Às vezes são coisas bem simples, uma prestação de contas de condomínio. Sim, eu peguei algumas. Eu pego várias, porque eu sou síndica e os juízes acham que eu tenho que fazer essas coisas. Vai, aí assim, não precisa ser grande pegamos uma, né? Aí tu diz assim, mas não pega, não precisa fazer perícia. Não, mas o cara quer fazer perícia, então vamos fazer. Então assim, ó, tem N coisas que a gente tem para ir para fazer, né? Questão de lucro cessante. E aí, olha, o dia a dia é que um dia nós temos que sentar e começar a botar no papel todo tipo de processo que se faz, porque são tantos que a gente acaba esquecendo. Aproveitando o gancho, meu nome é Oscar, eu fiz uma pós em perícia. É do Banrisul, né? É. Isso, prazer. Até que não te conhecia só pela economia RS, economista RS. E eu achei assim, ó, me inscrevi para efetivamente aprender, né? Só que eu achei que os professores esconderam o jogo, assim. Todos, E uma dificuldade que eu sempre tive foi na INET. Eu ia te dizer, não foi na FADEX, não. Porque na FADEX os alunos reclamavam disso, não sei se tem algum hoje. Não, teve até gente que saiu desse curso da IMED e foi para a segunda turma da FADEX. Então mas foi a dificuldade que eu e outras pessoas que estavam começando era assim, ter os exemplos, sabe? Tu não consegue ter um acesso a um estudo de caso. Perícia bancária é muito mais fácil, né? Mas uma coisa mais avançada, assim, se comentou lá também perícia de dano ambiental. Eu procurei na internet e nunca encontrei um material aberto, assim, uma coisa mais... Porque às vezes ela é multi, né? Às vezes tu precisa de um biólogo. Geralmente quem faz são engenheiros. Eu faço com um biólogo, e um geólogo, tá? E é bonito. Não, mas a minha sugestão seria, assim, encontrar uma forma de divulgar algumas coisas alguns exemplos, para quem está começando já ter uma ideia, né? Banco de perícias que pudesse ser divulgado. Não sei se vocês me entendem. Mas é que cada caso é um caso, que eu sempre digo, na FADERGS eu dou perícia bancária, tá? E os alunos sempre dizem que, como a minha é uma das últimas, né? Que as únicas que eles aprendem alguma coisa é a trabalhista e a bancária, que o resto é só teoria. Porque a gente trabalha processo, né? Trabalha laudo, trabalha como se faz. Uma pergunta, as perícias precisam respeitar alguma questão de confidencialidade para chegar onde ele quer aqui? Tira o nome? Não. Depende do processo. Se o processo não for segredo de justiça. Se o processo não tiver segredo de justiça, não. Então, o problema é que é assim, no professor mesmo, lá que não. Então o problema está no professor mesmo. No professor. Não tem problema. Não existe. Mas laudo ambiental... Não, foi só olha, eu vou te dizer o seguinte... Eu distribuo laudo e processo nas minhas aulas. Eventualmente, algum que tem algum dado sigiloso, eu risco. Assim, mas a parte importante, que é o pedido,
Sim. a contestação, os documentos que vão ser utilizados na perícia, sentença, se houver, se já for liquidado, Nessa tá tudo pós que lá. eu fiz, Olha aqui, os ó. melhores professores Laudos, foram a Inelva, parecer. A Inelva, que é mas uma